Eu só quero te dizer uma coisa. Que isso é coisa do Cão. O inimigo entrando na roupa das irmãs e as poponas vai correndo lá comprar. Sabe que ela veste G, mas quer comprar P. Quer comprar P, só que ela veste G, mas ela quer comprar P. Eu vou mostrar como fica pra você. Fica horrível, fica assim. Fica assim. Fica Olha lá. assim, isso é coisa do cão. E quer sensualizar. Quer ir pro culto com sua bunda empinar. Meu Deus. Quer ir pro culto pros varão desviar. Ô mulher, isso é coisa do cão. Poti. Tem que colaborar. As Se você caras e veste bocas G, dela. não compra P. Se você veste G, não compra P. Se você veste G, não compra P. Sim. Poti. Vem. Se você veste G, não compra P. Eu vou te dizer. Se você veste G, não compra P. Se você usa Instagram, tenho certeza, e Facebook também, tenho certeza que tu já viu uma paródia dessa do pastor Júnior Marinho com a sua filha e as caras e bocas dela, né? Eita Deus, é mistério. O inimigo inventou o crente dodói. Cheio de não me toque. E eu fiquei impactado, porque aos meus olhos isso era um lado oculto, eu não sabia. Eu vou te falar que existe um lado oculto por trás desse pastor e da sua filha. E eu estou falando de um passado sombrio. Irmãos, na verdade, é um testemunho que ele carrega, que a maioria do pessoal que conhece ele por causa dessas paródias não sabe o que ele superou. É verdade, é um negócio forte. E é sobre o testemunho dele que nós vamos falar um pouco, vamos ver aqui um react também. E também no final eu vou dar uma palavrinha sobre herança espiritual. Porque o questionamento das pessoas é o seguinte: a pessoa nasce assim? Nós vamos entender isso dentro da Bíblia, tá? Te dar aqui alguns entendimentos que eu, que trabalho com libertação, já lidei com muitas pessoas nessa situação que ele viveu. Então, eu tenho um pouco de conteúdo, eu tenho um pouco de experiência e de histórias para contar para você. E quem sou eu? Eu sou Eliseu Lustosa e você seja muito bem-vindo ao canal Mó Ideia. E se você está no Facebook, seja muito bem-vindo na página Mó Ideia. Meu querido, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Nós estamos fazendo vídeos diários, reacts, opinião, comentário, pequenos estudos bíblicos, tudo para trazer informação para você. E aqui nesse vídeo você pode dar like, aqui nesse vídeo você pode comentar. E olha, tu vigia nesse comentário, hein? Porque algumas pessoas estão falando besteira nos comentários e isso é coisa do cão. Isso é coisa do cão. Mas você pode compartilhar, que não é coisa do cão. Compartilha esse vídeo aí, então. Curte o vídeo, dá like. Deixa eu te falar uma coisa aqui também. Me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e também no meu canal de oração. O nosso canal de oração é o primeiro link aqui nas descrições. Vai estar também fixado no primeiro comentário aqui no YouTube, tá bom? É só você clicar nesse link aí que você já vai direto para uma oração e receber uma palavra, tá bom? E agora nós vamos fazer aqui um react, um pouco da história do pastor Júnior Marinho, e depois a gente vai dar uma palavrinha aqui sobre pecado, transgressão e iniquidade. Ok? Vamos lá então? Esses dias eu recebi um comentário assim bem maldoso através de uma foto que eu postei nossa, e uma mulher chegou e comentou assim: a sua esposa é muito corajosa, eu não teria coragem de namorar um ex-gay. Meu Deus. E o que aconteceu em sua vida depois que você sofreu esse trauma? Você sofreu, né, com os 8 anos, e logo depois, como você se viu, né, quando sofreu isso? O que houve? Então, Mary, eu sofri esse primeiro abuso sexual aos 8 anos de idade. E quando aconteceu isso comigo, eu estava saindo do colégio. E esse determinado parente meu simplesmente olhou para os meus pais e disse: ele frequentava muito a minha casa. Ele tinha o costume de entrar e sair a hora que ele quisesse na minha casa. Então eu tinha 8 anos, eu me lembro que eu estava na primeira série e eu estudava numa escola próxima à minha casa. E ele olhou para minha mãe e disse assim: eu posso buscar o Júnior no colégio? E minha mãe, sem malícia nenhuma, falou: pode.
E ele usou isso, uma desculpa, e falou, eu vou levar, eu tinha uma cachorrinha também, falou, vou levar ela para passear, eu aproveito e pego ele no colégio. Dentro daquela situação, ele levou a cachorra para passear. Só que no final da aula, quando foi liberado todas as crianças, nesse colégio tinha um parque que tinha umas manilhas, que era como se fosse o local para as crianças brincar dentro do parque. Ele esperou todo mundo embora, eu comecei a achar estranho, porque eu era o único que estava ficando. E ele falou para mim, nós vamos brincar um pouco no parque. Dentro dessa situação, ele olhou para mim, pegou no meu braço e falou assim, ó, entra dentro daquela manilha, porque a gente vai brincar ali dentro. E quando eu entrei, eu já achei meio estranho. Mas eu costumo até dizer, que criança que não obedece um adulto? Principalmente se esse adulto for acostumado dentro da tua própria casa. Que criança que se você der uma ordem pro teu filho, vai com ele, pô, ele sabe que ele é parente, ele sabe que ele é um primo, um tio. Olha, como eu disse, o diabo ele vai plantando sementes e ele vai trabalhando por etapas. Eu passei esse processo na infância, chegou a minha adolescência, eu já achei que eu era daquela forma e isso foi evoluindo cada vez mais. Eu passei por uma fase, como eu disse, eu frequentava a igreja, porém eu não conhecia quem era Jesus. Então teve um momento que eu me desviei, que foi esse momento dessas fotos, eu me transformei em drag, eu comecei a fazer trabalho de drag queen, me destaquei nessa área também. Então quando eu retornei assim, foi uma coisa assim, diferencial, porque Deus mudou muita coisa. Então hoje em dia eu não me vejo mais como um cantor, mas eu me vejo assim como um ministro. Através das minhas ministrações, eu adoro... Tá na igreja não quer dizer que mas se eu não me vejo converteu, antigamente né, assim... Hoje em dia, eu sou cantor, eu só vou lá canto. Não, através das minhas ministrações, eu sou muito usado assim pelo Espírito Santo, deixo o Espírito conduzir. Eu não consigo louvar uma canção por completo quando eu estou ministrando, porque automaticamente o Espírito Santo muda, sabe? Ele me toma, então muda todo o clima, o ambiente. Eu começo no estilo, na hora que eu vejo eu estou em outro, e na hora que eu olho para a igreja está todo mundo chorando. Então é uma coisa que eu me entrego para Deus diferente. Olha isso, gente. Meu Deus. Que transformação, tá? Ele canta muito bem, viu, gente? É forte, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, viu? E para você encontrar o pastor lá no Instagram é fácil demais, é só colocar o nome dele lá, Júnior Marinho, e começar a seguir ele, tá? Pessoal, já marcou o joinha, o like, o gostei, já compartilhou? Então, deixa eu falar algo para vocês aqui. Todo mundo me pergunta, como eu trabalho com libertação, todo mundo me pergunta se a pessoa nasce com esse desejo, né? Eu vou tentar não falar as palavras aqui, mas você entende e você sabe do que eu tô falando, né? Então, eu vou, para simplificar o seu entendimento e a gente ser breve, porque o assunto é bem profundo, mas eu vou direto ao ponto aqui. Olha, para suceder o que sucede na vida de uma pessoa dessa, quais são os dois argumentos mais comuns? Pessoa que foi abusada e a pessoa que já nasceu com aquela tendência, vou usar essa expressão. A pessoa abusada, seja ela pelo ato em si, pelo toque,
pelo abuso psicológico. Tudo isso está dentro de um conceito de impureza. E principalmente quando tem um ato, o abuso carnal, vou usar essa expressão, uma das formas mais comuns no mundo espiritual de transferência espiritual, ou seja, tirar de alguém e colocar em outro, é através do ato. No próprio casamento em si, porque o casamento ele é constituído com esse ato, você sabe do que eu estou falando, né? Aí a Bíblia diz que você se torna um só com essa pessoa. No caso, se for homem e mulher, o homem se torna um só com a sua esposa e vice-versa. Mas Paulo diz também no Novo Testamento que aquele que se deita com a meretriz se torna um também com ela. A grande verdade é que existe uma transferência espiritual no ato, que no mundo espiritual o casamento em si é uma união de almas, é uma união espiritual. Não é à toa que o ato, ripa na chulipa, está entendendo o que eu estou falando? Para não usar as palavras, irmãos. Ele também é usado ritualisticamente por algumas seitas, entendeu? Ou seja, existem seitas e religiões e espiritualidades que para você ter um acesso maior com uma divindade, com uma entidade, sei lá, use a expressão que você quiser. Você vai manter uma relação sexual com a outra pessoa ou de uma forma espiritual com este ser, com esse Deus, com essa entidade. O que eu estou querendo dizer? Que a pessoa que possui esse espírito, quando ele vai lá e abusa uma outra pessoa, ele imparte, ele transfere dessa impureza para outra pessoa. Então, este é o primeiro modo, este é o primeiro jeito de se contaminar alguém com esse espírito. E não é só nesses casos aí não, viu? Eu conheço gente aqui que não tinha essa vontade de ficar com pessoas do mesmo sexo, tá? Mas aí essa pessoa pegou uma outra pessoa, entendeu? Fez o negócio com a outra pessoa que era bi. E aí a vontade do bi começou, porque a mesma influência do bi passou pro hétero. Aí o hétero em si, que não gostava, começou também a gostar e se tornou bi, porque através desse coito é que acontece a transferência espiritual. A outra forma é a tal da herança espiritual, que é a pessoa que já nasceu com aquela tendência. A grande verdade é, irmãos, que existe pecado, transgressão e iniquidade. E a Bíblia diz que Deus ele perdoa o pecado, ele perdoa também a transgressão e a sua iniquidade. Porém, em Êxodo capítulo 34, o próprio Deus vai dizer que ele perdoa o pecado, perdoa a transgressão e também a iniquidade. Porém, ele não tem por inocente aquele que foi culpado. A Bíblia diz que Deus vai visitar, e a palavra é pakat no hebraico, que é castigar a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a quarta geração. E aqui que está toda a origem da teologia da maldição hereditária. A grande verdade é que pregaram isso muito errado, dizendo que a gente herda os pecados. Ninguém é culpado dos pecados dos pais, não. Ninguém é culpado pelo pecado dos outros, não. O que na verdade nós recebemos é uma predisposição, que a Bíblia chama de inclinação. E aí muitas vezes o próprio ambiente da sua casa vai trazer gatilhos. E não só da sua casa, da sua família, do bairro, da cidade e assim sucessivamente. Se você pega uma pessoa alcoólatra, entendeu? E ali o filho nasceu naquele ambiente de bebida, de balada, de não sei o quê, a mesma influência espiritual que está sobre o pai ou sobre a mãe já vai começar a perseguir aquela criança desde o seu nascimento. O próprio Davi, ele disse o seguinte no Salmo 51, em iniquidade eu fui formado no ventre da mãe dele, ele está dizendo, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, em iniquidade ele foi gerado no ventre e em pecado a sua mãe o concebeu. A iniquidade, a transgressão e o pecado, por mais que você leia e acha que é a mesma coisa, mas não é. Olha, o pecado é aquilo que você faz uma vez e nunca mais fez, se arrependeu, aquilo nem te interessou mais. Você que agora aceitou Jesus, reconheceu isso e, deixei para trás. E muitas vezes você nem sabia que era pecado e você estava fazendo ou fez. Mas aí você entendeu e deixou isso para lá, certo? O que é a transgressão? A transgressão pode ser esse mesmo pecado aqui que você deixou para lá. A transgressão agora eu tenho consciência de que aquilo é errado.
Porém, eu vou lá e faço assim mesmo. Eu vou dar um exemplo para você, que é o que eu sempre dou, que é fácil. Você sabe que é errado furar o sinal vermelho no trânsito, sim ou não? E às vezes você não fura, não é? Não acontece isso? Tem gente que não, né? Mas algumas pessoas fazem. Então, é uma transgressão. Você sabe que é errado e faz. A iniquidade é o quê? A iniquidade é esses dois somados aqui, ó. Só que agora você coloca vício. Só que agora você coloca compulsão. Só que agora você coloca comportamento. Só que agora você coloca um estilo de vida iníquo e perverso. A iniquidade é aquele pecado que você vicia nele. É aquele pecado que você tem compulsão, porque também ele te dá prazer. E é aí que começa a complicar, porque se eu fosse explicar tintim por tintim, o vídeo ficaria 2 horas. Mas é basicamente isso. Então, por que Deus ele visita a iniquidade? E por que Jesus em Mateus capítulo 7 vai dizer, ó, apartai-vos de mim, vós que o quê? Praticardes o quê? A iniquidade. A palavra no grego ali, anomia, significa sem lei. Por que sem lei? Porque o iníquo, ele é um cara que não tem lei, é o fora da lei. É uma pessoa que não tem mais limites, entendeu? Ele supera todos os limites. Quando tu pensa assim, não, esse cara não tem coragem de fazer isso. É isso mesmo que ele vai fazer. Hoje é comum você pegar no YouTube aí e ver pessoas falando dessa área aí, entendeu? E falar que tem gente viciadas em vídeos adultos e ele começa ali assistindo uma coisa e depois o cérebro quer mais, quer mais, quer mais. Vai chegar um nível que a pessoa não vai se satisfazer com mais nada, entendeu? Aí ele vai começar a procurar e inventar coisas, é aí que nasce os psicopatas, os malucos, entendeu? Ou seja, o nível de iniquidade vai subindo. Por isso que é traduzido no Novo Testamento como sem lei. A lei é algo que coloca limite numa pessoa, sim ou não? Então, a pessoa quebra os limites, quebra a lei. E é esse tipo de pecado que impede a gente ser salvo, é esse tipo de pecado que recebe visitação nas gerações que vêm, entendeu? Repetindo, você não herda o pecado, você herda uma inclinação. É uma influência maligna que vai te acompanhar desde a sua mocidade, mas você é totalmente responsável de suportar aquilo, de controlar aquilo. É lógico que uma pessoa sem Deus, fora da casa do Senhor, o inimigo vai cercando essa pessoa. E até os que estão dentro também. Mas o inimigo vai cercando essa pessoa para colocar ele no mesmo ambiente que viveu os pais dele, espiritualmente falando, tá bom? Para ele reproduzir os mesmos modelos espirituais que os seus pais reproduziram. Não é à toa que o apóstolo Pedro diz que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, que nos comprou. E olha, não foi pago nem ouro e nem prata, ele diz. Ele diz que é o precioso sangue de Jesus que nos resgata da nossa vã maneira de viver como viveu os nossos pais. Em algumas traduções diz o fútil procedimento, ou seja, é uma conduta que nós herdamos dos pais. E para resumir esse assunto, é isso. Então, nós temos a pessoa que é contaminada e vai desenvolver, e nós temos a pessoa que herda a inclinação. E aí o ambiente, aí os gatilhos vão ativar aquela iniquidade que talvez os seus pais praticaram também. E quando a gente fala desse tipo de coisa aí, irmãos, ó, e no mundo espiritual, meu irmão e minha irmã, às vezes você vê o seu filho, a sua filha nesse caminho. Talvez alguém vai assistir e tem alguém na sua família assim. Aí você pega aquele ditado antigo, aonde foi que eu errei? Né? Que tinha até o programa do Zorra Total, que tinha aquele personagem que fazia isso com o filho, né? Aonde foi que eu errei? Que se fosse hoje era cancelado totalmente, né? Mas preste bem atenção. Aonde você errou? Eu não fiz isso. Eu não pratiquei essas coisas. Mas para Deus, quando você trai, mas para Deus, quando você fornica, quando você vai diante de um conteúdo na internet, fazer aquilo, entendeu? É a mesma coisa. É o mesmo espírito, só que manipulando a energia sexual das pessoas de forma diferente. Mas é o mesmo pecado, é a mesma influência espiritual. Então, meu querido e minha querida, o hétero, o bi, o homo, todos eles, a influência espiritual é a mesma. A manipulação da energia que é diferente. O pecado é o mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, porque senão a gente faz uma pregação aqui. E esse não é o propósito do vídeo, né? Mas marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like, me siga lá no Instagram,
@pastor Eliseu Lustosa, e também no nosso canal de oração, que é o primeiro link aqui nas descrições e o primeiro comentário fixado, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.